Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreender é com Elas. O meu nome é Carla Maia e hoje tenho aqui comigo a Sofia Castro Fernandes. Sim, a Sofia do às 9 no meu blog. Tenho também aqui o Pedro Graça, que é o companheiro da Sofia, mas que para já diz que não quer falar no podcast. Olá, Sofia. Olá, bom dia. Pedro a boicotar, não é? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. Nós. Sofia, nós já tivemos um bocadinho à conversa. Para já queria dizer uma coisa que eu tinha alguma curiosidade em te conhecer, porque eu estive a fazer uma pesquisa na internet e sempre que falam de ti dizem a querida Sofia. Por isso eu achava que tu eras de uma simpatia. A Carla Lopes já me tinha dito que eras e realmente é verdade. Oh, tão bom. Obrigada. Pronto, começamos bem. Sofia, há uns anos atrás o mundo dos blogs era algo que estava muito na moda, não é? Hoje o teu blog tem mais de 450 mil seguidores, já escreveste 2 livros. Como é que nasce o teu blog? Ou seja, eu vi que tu trabalhaste muitos anos em multinacionais. Como é que das multinacionais, no meio disso, nasce um blog tão pessoal e tão intimista? Muito bem, é isso mesmo. Foi mesmo no meio disso tudo e não ao contrário. O blog nasce quando eu já estava a trabalhar numa multinacional há 7 anos. E numa altura em que eu parto, portanto, deixo de trabalhar nessa primeira empresa onde estive e vou viver e trabalhar para o Brasil. E eu criei o blog na altura com uma ideia muito, muito simples e muito romanceada de ir mostrando o que é que eu andava a fazer pelo Brasil. Portanto, tirar fotografias, escrever uns textos, uma vida muito maravilhosa que eu tive enquanto vivi no Brasil. Trabalhava muito, é verdade, mas também tinha tempo para fazer muitas coisas. E, portanto, aquilo foi uma forma de quase acalmar os meus pais, que ficaram muito preocupados com a minha mudança. E de estar longe? Sim, de estar muito longe, de estar num país que toda a gente sabe que é um país muito, enfim, que implica alguma preocupação do ponto de vista da segurança, mas que devo dizer que nunca senti qualquer tipo de insegurança. Fui muito, muito feliz no Brasil. Um grande beijinho para os meus amigos brasileiros. E portanto, o blog começou aí de uma forma muito, muito simples, como eu acho que na altura todos os blogs começaram assim, sem um objetivo específico, ou seja, na altura eu não tinha como objetivo, agora vou começar o blog para daqui a uns anos isto. Não, portanto, ele tinha como objetivo partilhar com a minha comunidade, que eram 5 pessoas, os meus pais, a minha irmã e, sei lá, 2 amigas, o que é que eu andava a fazer por lá. E, portanto, ele depois foi acompanhando aquilo que eu ia fazendo, os sítios onde eu ia, as músicas que eu ouvia, as coisas que eu vestia, por aí. Os livros que eu lia, não passava assim muito disso. Isso foi em que altura, mais ou menos? Em 2005. 2005, okay. Fui no final de 2005, dezembro de 2005, sim. Mais concretamente, sim. E foi crescendo organicamente, não é? Só com essa dedicação, não é? Porque isso também é uma coisa, e se calhar podemos já falar sobre isso, que é, houve muito a febre dos blogs, acho que hoje há menos, e acho que as pessoas perceberam que isso é uma partilha que tu fazias, mas que requer dedicação, não é? Ou seja, é algo que tens que ir alimentando, tens que ter vontade de fazer essa partilha, não é? Sim. E acho que depois, se calhar, as pessoas vai havendo um filtro e certas pessoas deixam de investir nisso porque, apesar de tudo, e hoje olhamos e dizemos, uau, tenho um blog com 450 mil seguidores, mas há muito trabalho aí por trás, não há? Muita dedicação. Muito amor. Há sobretudo muito amor. Mas 2 coisas na tua pergunta, 2 coisas, separar aqui 2 coisas. A primeira é que, sim, houve um boom dos blogs nessa altura. Estamos a falar há muitos, muitos anos, portanto 2005, 2006. E quando eu regressei, portanto eu estive 1 ano no Brasil. No Brasil depois estive a viver durante uns meses na Suíça. E quando regressei a Portugal, fiz uma entrevista para a SIC
precisamente sobre o tópico, queria muito lembrar-me do nome da jornalista, penso que era Rita, não me lembro do apelido, sobre o tópico do boom dos blogs no feminino. E a partir daí a minha comunidade passou das 5 pessoas, minhas amigas e familiares, para algumas pessoas. Para outras pessoas. E sim, concordo com o que estás a dizer, com o facto de algumas pessoas foram criando blogs na expectativa de, ok, eu crio um blog e isto é uma coisa como fazer uma gelatina, basta juntar água e já está. Não funciona, não funciona. Eu também não consigo dizer isso, às vezes perguntam, em algumas palestras que eu falo sobre a comunicação e como é que é isto de escrever para um blog, qual é que é a fórmula? Eu não sei qual é que é a fórmula porque eu não uso nenhuma fórmula. Eu gosto muito de escrever e gosto muito do meu blog. Gosto mesmo muito. É como se tivesse ali um segundo filho. Gosto mesmo. A ideia de não escrever nada no meu blog é uma coisa que me deixa triste. Deixá-lo ali quase ao abandono. Claro. Só que aquilo dá um trabalho, mas é um trabalho... Com prazer. Sim, é um trabalho que me deixa feliz. Mas não é um trabalho com uma obrigação. Portanto, eu não sinto, eu tenho que ir ali porque há alguém que está à espera. Não, é um compromisso comigo. Sim. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas exige, o que tu estavas a dizer, exige uma coisa que é importante para mim, que é uma disciplina. Exige que eu tenha um agendamento, um planeamento. Não é um agendamento, um planeamento. Portanto, há muita coisa que eu vou escrevendo. Por exemplo, agora a caminho daqui, eu estava a partilhar com o Pedro. Eu tive aqui estava a ouvir uma coisa na rádio e, lembrei-me aqui de uma coisa que queria escrever. E escrevi. E não vou publicar hoje, vai ficar ali. Sim, ficou ali. Portanto, eu vou escrevendo muitas coisas e vou publicando. Mas isto dá trabalho. Eu podia ter-me lembrado daquilo e não tinha escrito. Claro. Ou seja, não é só juntar água. É preciso... É uma coisa... Também não é uma coisa... Não acredito muito naquela coisa do inato e dos dons. Também não acredito nisso. Sim. Acredito que é possível treinar. Há imensas pessoas que ensinam a escrever bem. Os cursos de escrita criativa. Mas tem que ser algo que gostas. Mas tem que ser uma coisa que tu gostas. Não pode ser uma coisa forçada. Sim. Não pode ser forçado. E Sofia, diz-me uma coisa. Explica-nos um bocadinho a questão que tu falavas há pouco, que é o teu blog e também, porque agora também tens um espaço e poder dar formação, não Sim. é? O teu percurso profissional e de como é que isso acabou por também alimentar aquilo que é o teu blog, ou seja, na parte mais de desenvolvimento pessoal. Eu acho que as pessoas, quem conhece o blog, não assim superficialmente... Sim, não sabe o que eu faço na vida. Exatamente. Ou não sabe esse percurso que tu já tinhas na parte de desenvolvimento pessoal. Sim, é verdade que ainda existe se calhar se dividirmos isto, 80% das pessoas ainda não sabem o que eu faço do ponto de vista profissional. E tu estás a falar aí de um aspecto que é o aspecto que o meu Pedro Miguel, o que está a boicotar este podcast, não é? Basicamente, não quer falar. Tu não te escapas. Não escapa, ele ainda vai vir aqui falar. Diz é que eu insisto muito pouco em explicar às pessoas o que eu faço, mas é uma questão muito minha. Como eu também insisto muito pouco em dizer às pessoas que vai haver um workshop. Eu falo uma vez e acredito que quem tiver que ir vai, quem não tiver que ir não vai. E normalmente os grupos que vão. Não sou aquela pessoa que está sempre a falar nas coisas, não sou. E em relação àquilo que eu faço, eu tenho um site que explica exatamente o que eu faço. Eu tenho uma página de Facebook onde está escrito o que eu faço. Tenho o meu percurso profissional explicado nos meus livros, no meu site, na minha página, no meu blog. Portanto, eu não sinto necessidade de andar a explicar às pessoas os cursos que eu tirei, os livros que eu li. Não sinto essa necessidade. Não sei se me estou a fazer entender. Não sei se estou a responder à tua pergunta. Estás a responder. Pronto, mas aquilo que eu acredito é que aquilo que eu escrevo tem explicado de uma forma muito simples tudo aquilo que é o meu percurso de vida e tudo aquilo que é o meu percurso profissional, de uma forma que qualquer pessoa compreende. Qualquer pessoa compreende que para falar
de desilusão ou de superação ou de resiliência, eu tenho que ter passado pelo contrário. Claro. E por isso eu só consigo organizar um workshop de desenvolvimento pessoal em que vamos trabalhar sobre a resiliência ou sobre o desapego se eu tiver estudado para isso, não é? E tu sabes, não é? Que existe um conjunto de ferramentas, quer na área da psicologia positiva, quer na área do coaching, que não são propriamente coisas empíricas, são coisas estudadas, científicas, que ajudam as pessoas a desenvolverem o seu potencial para atingirem objetivos. Portanto, não tem a ver com a minha experiência de vida. Agora, eu acredito que a minha experiência de vida, com as ferramentas que eu estudei... é algo que acrescenta. Claro. Isso. Claro. E, portanto, o facto de eu não evangelizar os outros em relação àquilo que eu estudei pode ser uma estratégia minha. Pode ser inconsciente. Eu acho que não preciso de o fazer. Não sinto essa necessidade de estar a dizer, eu estudei isto, eu fiz aquilo. Sim, mas tens essa base por trás daquilo que foste construindo, não é? Tenho. E por isso é que eu estava a dizer que eu acho que às vezes as pessoas podem... Porque nós também vemos isso, não é? Uhum. Tu também vês pessoas, blogs ou contas de Instagram, não é? A ir buscar frases inspiracionais e daí eu posso ser aqui um expert relativamente à vida, não é? Uhum. E as coisas não são assim, não é? Uhum. Quando se quer acrescentar algo às pessoas e quando depois já se vai fazer um workshop, é bom ter essa estrutura teórica por detrás, não é? E tu reúnes os dois mundos, a parte teórica e aquilo que estudaste e depois também o teu percurso, porque acabas também por partilhar essa tua parte, não é? Porque é uma opção tua, podia não ser. Exatamente, porque é uma opção minha. Aquilo que a experiência me tem mostrado, e nós estávamos ontem a conversar com uma pessoa sobre isso, é que normalmente o meu percurso de vida tem-me levado às pessoas de uma forma muito orgânica, mais ou menos como a comunidade que eu fui reunindo, ou que se foi reunindo à minha volta, que é mais, um bocadinho assim, não é? Tem surgido a oportunidade de ir fazer uma palestra a uma empresa. Sobre um tema, imagina, uma semana de saúde e bem-estar. Eu vou lá falar durante 1 hora. E aquilo que não era um objetivo inicial, que era podermos vir a desenvolver um projeto de formação numa área, que é uma área depois muito mais objetiva, como é a gestão do tempo, ou a gestão de stress, ou liderança, ou o desenvolvimento de equipas, passa a ser um objetivo depois daquele primeiro contacto. Eu não tive que estar a evangelizar as pessoas sobre... A vender os teus cursos. Pronto, era isso que eu estava a tentar dizer. Sim. Então, isso não acontece. Diz-me uma coisa. Pronto, o teu blog foi crescendo, não é? O que é que veio a seguir? Escreveste o primeiro livro? O meu blog foi crescendo. Eu ainda estive a trabalhar durante muito tempo noutras empresas, noutras multinacionais. Ele foi acompanhando as várias fases da minha vida, profissional e pessoal. Ainda estive a viver fora do país mais 2 vezes. Estive em Londres e estive em Geneve. A última vez que estive a viver fora do país deu-se aquilo que eu chamo a revolução dos escravos na minha vida, que é a entrada a pessoa que está a boicotar este podcast, que até está a correr bem sem ele, não é? Digamos. Pedro entrar na minha vida, entretanto o Martim nasceu, eu regresso a Lisboa, já com a ideia de lançar este meu projeto. Queria muito ter a minha formação, a minha metodologia de formação, mas entretanto, enfim, não avançou. Ainda tive mais uma experiência profissional por conta de outra, que não correu nada bem, e avancei com o meu projeto com muito pouco apoio. E eu gostava muito de sublinhar esta parte aqui no podcast, até porque o foco é o empreendedorismo, com muito pouco apoio, porque nessa altura só eu é que acreditava nisto, que tinha todas as competências pessoais, profissionais, toda a resiliência, e que eu ia conseguir mesmo vingar neste projeto. Estávamos numa altura, numa crise muito, muito complicada em Portugal.
todas as pessoas que eu conhecia no meio da consultoria e da formação diziam que eu era completamente doida. Jamais isto ia correr bem porque eu estava a competir. Portanto, os argumentos das pessoas eram: eu estava a competir com as grandes consultoras e eu não estou a competir com ninguém. Claro. Eu não estou mesmo a competir com ninguém. E durante algum tempo houve aqui um exercício que eu fiz de me focar na diferença entre a determinação e a obstinação, para não passar a fronteira. E então foi importante aqui a minha prova de resiliência, de persistência e de me focar no objetivo que eu tinha, dar passos pequeninos, mas ir dando passos, não ficar parada. Tive imenso medo, chorei muitas vezes, mas não desisti. Pronto. Foi mesmo muito importante fazer isto. E hoje... E aí, quando diz o teu projeto, já era na lógica da formação? Sempre foi na lógica da formação. Apesar de que aquilo que eu realmente gosto muito, muito de fazer na vida é consultoria. Porque eu tenho uma característica que, quando estou a dar formação, as pessoas não acreditam nisto, riem-se. Quando eu digo isto, eu sou muito tímida. E eu, quando a vida me permite escolher entre formação e consultoria, eu vou sempre escolher consultoria. Porque a consultoria não me obriga a uma exposição. É mais de bastidores. Pronto. Mas os projetos que vêm para mim são sempre de formação. É para o desenvolvimento. Não é? É o que eu tenho que fazer, é o universo. Eu estudei Direito e a universidade para onde eu fui, eu não entrei na universidade pública, e a minha universidade é Lusíada, e a Lusíada tem horários obrigatórios. Eu tinha que passar por aquilo. Sim. E, portanto, é aquilo que nós precisamos de receber, não o que queremos, para crescer. E diz-me uma coisa, essa questão que tu referiste é importante, a questão da determinação e de dar um passinho de cada vez, mesmo quando temos pessoas que não nos estão a validar aquilo que nós queremos fazer. Sim. Eu acho que tu, inclusivamente, eu encontrei, não sei se foi uma palestra que tu foste dar ou falaste sobre a motivação que é preciso no dia-a-dia para o teu projeto, para onde é que tu vais buscar essa clareza de, como é que tu fazes automotivação, não é? Ao fim e ao cabo. Para mesmo nessas alturas, sobretudo nessas alturas, não é? Em que as coisas, não estás a ver as coisas a acontecer, ou é uma coisa de cada vez, como é que fazes essa automotivação? Olha, duas coisas importantes, duas palavras importantes que tu disseste aí. Uma, validação, e outra, motivação. E eu vou pegar em duas como se estivesse agora aqui numa palestra. A validação pode ser assim a pior armadilha que nos acontece, quer no empreendedorismo para um negócio, quer no empreendedorismo para a vida, do dia a dia, das coisas que queremos fazer. Pode ser para escolher uma camisola, como pode ser para escolher lançar um livro, uma coisa qualquer, o que quer que seja que tu queres fazer. Mudar a alimentação, o que quer que seja. Mudar de marido, qualquer coisa, não é? Porque o empreendedorismo é uma coisa muito mais lata, não é? Todos é mudança. Somos empreendedores. Não é? Porque parece que o empreendedorismo é só uma coisa de lançar um negócio, é muito mais do que isso. E a validação pode de facto ser aquela armadilha que te faz ficar parado. Porque dependes da validação dos outros. E essa se calhar foi assim a principal lição que a vida me foi ensinando, que é eu depender da minha validação em primeiro lugar. Isto é certo para ti, é isto que tu queres fazer, bora. Há pessoas de facto muito importantes na minha vida. O Pedro é importante na minha vida, a opinião dele é muito importante, os meus pais são importantes, a minha irmã é importante, o filho, enfim, ainda é muito pequenino, os meus enteados, há pessoas, as minhas amigas. Mas eu sou a pessoa mais importante. Sou mesmo. Eles sabem. Eu sou a pessoa mais importante. Se eu não estiver feliz com o que eu escolher, tudo o resto à volta não faz sentido. E isto não é só teoria. Isto tem mesmo que ser vivido na prática. Nós, eu e o Pedro, discutimos, mas discutimos mesmo muitas vezes porque nós não estamos sempre de acordo. E o Pedro sabe que se nós não estivermos de acordo, que se a opinião dele não for ao encontro da minha,
E se a minha prevalecer, está tudo bem. Está tudo bem. Não... E vice-versa. Normalmente é mais a minha que prevalece. É a vida. Certo, Pedro Miguel? Queres agora vir aqui? Nesta parte? Não. Então, a outra parte... ponto foi não deixares que a validação fosse importante. Ou seja, arranjar as forças para ser só a tua validação. Sim, sendo que sem que isso seja um exercício de narcisismo. Claro. Certo? Sim. Que tens de conseguir fazer esse equilíbrio, porque é importante que tu ouças os outros, porque aquilo que vem dos outros pode ser válido. Aceitar, não é? Acolher. E aceitar, portanto, ouve o que os outros estão a dizer, mas faz uma lista, mas nunca deixes-te ouvir a ti mesma. Sim. E para isso há uma ferramenta que se trabalha no desenvolvimento pessoal, de que as pessoas fogem muito, que é o silêncio. Eu adoro silêncio. E aquilo que eu mais encontro, uma das dificuldades, não é a dificuldade, mas uma das dificuldades que eu mais encontro nos meus clientes, seja nas empresas, seja no coaching individual, é a dificuldade de estarem em silêncio, sozinhos consigo. As pessoas fogem disso. Sim. Pronto. Provável, para mim, se calhar, tem essa, não acredito que seja sorte, eu trabalhei muito para gostar de estar em silêncio. Quer comigo, quer com o Pedro, quer com os outros. Para mim o silêncio é confortável. Estou ótima. Estou e preciso disso. Depois falaste na motivação. Sim. A motivação também se aprende, não é? Motivação extrínseca e intrínseca. Eu procurei sempre desenvolver muito mais a motivação intrínseca. Lá está. Para não estar à espera daquela que vem dos outros. E eu procurei sempre desenvolvê-la através do amor próprio. E isto vai bater na validação. Parece que não tem nada a ver, só que tem tudo a ver. Se tu estiveres sempre muito à espera, isto é como estás a trabalhar numa empresa, se tu estiveres muito à espera da motivação extrínseca, aquela que vem dos teus colegas, do teu chefe, não é? Um aumento, sim. A tua motivação, isso, uma palmadinha, boa. Não trabalhares a tua, que é porque é que eu gosto de trabalhar aqui? Quais são as coisas que me fizeram trabalhar nesta empresa? O que é que me faz acordar todos os dias? São as coisas muito simples, que podem começar com ferramentas tão básicas, que não são assim tão básicas, como teres um diário de gratidão. E as minhas começam aí. Eu faço coisas tão simples como agradecer todos os dias. Portanto, quando me perguntam, Sofia, como é que fazes para te manteres positiva, otimista? Sendo que eu também tenho os outros dias. Claro. Eu tenho dias... O Pedro sabe. Aliás, ele está aqui para... Eu tenho os outros dias todos. Mas eu consigo manter sempre com o copo meio cheio. Sempre. Sou mesmo super otimista, acredito sempre. E depois há uma coisa que me ajuda a ver as coisas exatamente como esta imagem que tu tens aqui à tua frente, não é? Esta pessoa virada para o sol. Que ela podia estar ao contrário, virada Sim. para o sol. Eu sou católica, tenho imensa fé. Eu acho que isso ajuda-me a ver a vida de uma forma... Não sei como é que as pessoas... O Pedro não é católico, portanto não acredita em Deus, não tem fé, a não ser nele mesmo, que é ótimo, porque há pessoas que não têm fé em si mesmas, nem acreditam em Deus. Sim, vão buscar forças. Onde ir, a algum lado. Mas eu sei que isso é uma vantagem para mim. E na altura, e diz-me uma coisa, então, tu lançaste o teu projeto, na altura tiveste algumas dificuldades porque não tinhas as pessoas a acreditar como tu acreditavas naquilo e foi aí que surge, e começas a fazer mais formações, entretanto surge o livro, o primeiro livro. E aí foi aí que tu viste que aquilo já não era só um hobby, mas que era um projeto que tu te podias, porque é assim, e estamos num podcast de empreendedorismo, que é, nós temos a nossa vida, temos os nossos encargos, temos não é? Claro. Deixamos de trabalhar por conta de outrem, temos que arranjar alguma fonte de rendimento. Foi aí que tu percebeste que podias potenciar aquilo que antes se calhar era só um hobby, como um projeto teu, projeto de vida, não só daquilo que tu gostas de fazer, mas também de algo que te podia dar alguma estabilidade financeira? Sim, claro que sim. O que eu fiz foi, eu acreditava, em primeiro lugar, eu acredito. O tempo verbal certo é o presente. Eu acredito no potencial da metodologia que eu criei. Acredito a 100%. Desde o primeiro dia. E, portanto, eu tenho uma metodologia que funciona.
Eu criei um conjunto de workshops, de palestras, de formações, portanto, de cursos, e eles funcionam e, portanto, existem, estão organizados desde o primeiro dia, e aquilo que eu fiz foi começar a divulgá-los junto da minha comunidade, de uma forma muito... está-me a faltar a palavra, de uma forma, portanto, sem ser muito massificada, sem ser muito... Sim. todos os dias a falar daquilo. Queres-me ajudar agora? Sim, subliminar. Mas não é subliminar, é pontual. Sim. Portanto, imagina, vou fazer um workshop de gestão de tempo. Está aqui o evento. Não hard selling, como sim, não hard selling. Okay. Não falo naquilo todos os dias. Sim, sim. Entendes? Faço um em Lisboa, faço um no Porto. Ok, funcionou. Fechei o grupo. Faço um gestão de stress, um em Lisboa, um no Porto. Também gostávamos em Aveiro. Queria um grupo em Aveiro. Olha, agora em Coimbra. E foi funcionando assim. Foi crescendo. Obviamente que eu gostava muito de ter formação, de fazer as coisas como se fossem... Gostava muito de trabalhar em trocas. O que é que tu sabes fazer? O que é que eu sei fazer? Sim. Mas não posso fazer isto, estava a dizer isto, não posso fazer isto com o EDP. Não posso, não é? Sim. Olha, o que é que o senhor sabe fazer? Então, se dá-me a luz, eu dou-lhe formação. Não dá. Eu gostava imenso de fazer isto, a sério. Sim. Não dá. Portanto, o que tu estás a dizer faz todo sentido. Aquilo que eu comecei a perceber é que a minha comunidade estava muito receptiva a ter formação que a ajudasse a crescer, desenvolver o potencial, ultrapassar dificuldades, superar desafios. E os desafios podem ser desilusões amorosas, amizades que também são desilusões, uma série de problemas, não é? Que no fundo são desafios, e que aquilo que eu desenvolvi como metodologia ajuda as pessoas a atingir resultados. No fundo é isto. Agarrei todas as ferramentas, enfim, adaptadas a cada um dos temas, passo essas ferramentas às pessoas de uma forma leve, de uma forma muito leve. E de uma forma em que as pessoas convoco as pessoas à reflexão, à ação, através do roleplay, novamente à reflexão, e fazendo uma coisa que eu acho que é muito importante, que é conseguires ver no outro, na reflexão do outro, o teu exemplo. E poderes até relativizar. Calma. Sim. Portanto, o que eu faço? E, portanto, aquilo foi crescendo. Eu fui recebendo o eco das minhas ideias, e então aí sim, defino uma estratégia. Entra o Pedro Miguel. E diz-me uma coisa, e tu na altura, antes ainda do Pedro Miguel, de certeza que tiveste propostas, por exemplo, de patrocínios, sim. não é? Uhum. Ou seja, uma maneira mais fácil, sim. Pelo menos no curto prazo. Eu acho que é uma maneira mais fácil no curto prazo. Acho que a médio prazo e a longo prazo as pessoas enganam-se, porque acho que isso pode até colocar em causa o teu projeto. Uhum. Que é, de certeza que tiveste propostas de patrocínios de várias marcas. Uhum. Não é fácil, se calhar, dizer não quando ainda não sabes bem se aquilo que estás a fazer vai resultar. Porque tu não tens, tu não tens patrocínios, não. Ou seja, aquilo que tu fazes e aquilo que tu estás a rentabilizar é atividades à volta daquilo que tu criaste, não é? Ou seja, a formação, o livro, tudo, o teu espaço, etc, não é? Mas de certeza que antes disso começaste a ter sim. ofertas. Continuo a ter. Sim. Continuo a ter. Mas agora, se calhar, já vês o projeto mais sólido ou já numa visão mais abrangente e é mais fácil dizer que não. Eu acredito que se calhar antes, quando ainda não sabias bem se isto ia resultar ou não, ou onde é que ia, se calhar é mais difícil tu dizeres ou perceberes, ok, eu sei, era mais fácil, mas não é isto que faz sentido para mim. Uhum. Percebo a tua pergunta, percebo, porque é a pergunta de muitas pessoas. Sim. Então, há aqui um mundo divide-se, como diria uma amiga minha maravilhosa que se chama Liliana. Um mundo divide-se entre as pessoas que criticam a minha postura porque a acham estranha. Portanto, o que é estranho, é muito estranha, não faz publicidade, como assim, é blogger. Mas se fizesses, depois diziam-te, cá está afinal é igual às outras.
E as pessoas que dizem, pá, como é que ela, uau, tantos anos, não é? E há duas coisas, assim, duas características pelas quais eu gostava imenso de ser na minha vida. Imagina que o meu filho, um dia, quando falar de mim, eu gostava que ele falasse de mim e que se referisse a mim com duas características minhas. E que essas duas características fossem a coerência e a consistência. Não fazia sentido. Não fazia sentido por duas razões. Uma é que eu não tenho jeito para escrever de uma forma forçada. Não tenho. Não sai. Portanto, eu poderia escrever e eu escrevo sobre coisas. Eu faço publicidade. Eu, no fundo, faço publicidade. Se tu estiveres atenta, eu falo sobre imensas coisas no meu blog. E nas tuas entrevistas vejo restaurantes que tu gostas, sítios a tu vais, etc. Livros que eu leio, música que eu ouço. Mas lá está, mas faz isso sem compromisso nenhum, é diferente. Ora bem, aquilo é publicidade. Agora, se tu me disseres assim, está aqui isto, pronto, não vai funcionar. Pois. Porque eu não tenho mesmo jeito. E, portanto, não existia nem coerência nem consistência. Qual é que é o preço para isso? Não há. Portanto, não funciona. Agora, a questão é se é apetecível. Sim, há valores muito simpáticos na publicidade. Claro que sim. Mas também não vou aqui mascarar as coisas, porque durante algum tempo eu tive uma rede de apoio que me permitiu segurar as pontas. Claro. Até que o meu negócio, eu não gosto muito de chamar negócio, porque eu tenho aqui uma questão a trabalhar com o universo sobre esta parte do dinheiro. Tenho mesmo. Mas houve aqui uma parte da nossa vida, até o Pedro, enfim, aquela parte que eu te estava a falar, um bocadinho do coaching que fiz com o Pedro. Até o Pedro, até estarmos juntos aqui, até sermos partners desta coisa, do nosso projeto de vida, em que eu tinha aqui uma rede. Tínhamos uma rede. Foi uma altura muito difícil. Foi mesmo muito difícil. É a parte que as pessoas não sabem da nossa vida, mas foi uma parte difícil. Muito, muito, muito difícil. Muito mesmo difícil. E agora, e como tu estavas a referir, o Pedro também está a trabalhar contigo, certo? Estamos juntos, sim. Também largou a vida por conta de outrem. Pois é, que também é um risco. Pois é. Isto permitiu-vos também dedicar-vos muito mais ao vosso projeto, e foi nessa altura que tu criaste o espaço, porque tu tens agora a academia, sim, não é? Sim. Foi nessa altura? Não, nós já estamos a trabalhar juntos há 3 anos? 2? Queres vir aqui agora? Deixar de boicotar? Não. Está a dizer que não, pessoas. Não, nós temos a academia há 1 ano, em junho, não é? Mas já andávamos à procura, queríamos muito ter um espaço nosso. Portanto, eu comecei a dar formação sozinha, portanto, com o meu projeto há 4 anos, mais ou menos, sim. E fui sempre tendo outros espaços, portanto, alugava espaços para ir fazendo a formação. Pronto, ou quando me convidavam. E durante esse tempo fomos procurando para perceber aqui também que condições é que nós íamos ter para ter o nosso espaço. Claro. E tínhamos aqui alguns requisitos, gostávamos muito de nos manter na zona onde vivemos, em Alvalade. Pronto, até termos encontrado este espaço e pronto, e foi isso. Mas o Pedro nós já estávamos a trabalhar juntos quando encontramos o espaço. Estamos com o espaço há 1 ano, fizemos obras, mudámos tudo, queríamos muito que o espaço fosse uma extensão da nossa casa, e que ele representasse isso, que as pessoas quando entrassem na academia se sentissem um bocadinho em casa. Portanto, a ideia aqui é ter aqui um fio condutor, sim. Ou seja, aquilo que tu vês no meu blog, tu vês no Instagram, claro, nas minhas redes. Não fazia sentido numa sala de hotel. Vês? Coerência e consistência. Claro. É mesmo isso. Quando tu entras ali, tu dizes, ok, isto é a Sofia, isto é o Às 9. Quando tu dizes a consistência e coerência, tem por detrás um plano que tu algures no tempo fizeste de o que é o teu blog, ou não? Ou seja, ou é uma coisa que te sai
de ti, ou não, ou a dada altura tiveste de pensar, não, o que é que faz sentido? O que é o DNA do meu blog e o que é que eu quero para esta marca? Porque, tudo bem, não lhe chamemos negócio, mas é uma marca. É uma marca, sim, é uma marca. Fizeste esse trabalho? Olha, aqui há um tempo eu diria não fiz mesmo esse trabalho. Mas depois, cá está, depois daqui de muitas conversas, o Pedro Miguel está-se a rir, de algumas conversas em que nós fazemos, sim, temos aqui muitas reflexões. Deixa-me só fazer estes parênteses, que há uns dias eu estava a falar numa palestra e alguns na plateia, que é uma coisa muito rara as pessoas fazerem perguntas, mas houve alguém que perguntou, mas como é que é isso de todo o dia com o seu marido, trabalham juntos, vão às compras juntos, vão buscar o miúdo à escola juntos, sim, têm conversas juntos, sim, é mesmo isto, mas nós temos sempre assunto, é uma coisa espetacular, mas nós tivemos uma vida inteira à espera um do outro, portanto nós temos uma vida inteira para pôr em dia. Pronto, parênteses fechado. E então nós fazemos muitas vezes reflexões e o Pedro diz-me assim, se calhar não é uma coisa consciente, mas eu acho que fui traçando aqui um bocadinho fui alinhando, é mais isto, não sei se é traçado como se fosse um plano, mas há uma coisa que eu sei que eu fiz na minha vida. Eu durante muito tempo tracei assim mesmo, regra esquadro, aquilo que eu queria fazer do ponto de vista profissional. Eu sei onde é que eu queria trabalhar, as empresas onde eu queria trabalhar, o que é que eu gostava de fazer, os países onde eu gostava de viver. Falta-me trabalhar em Barcelona, gostava muito, falta-me isso. As formações que queria fazer, fui acrescentando coisas, isso tudo. Mas no blog, não. Porque ele não tinha um objetivo, como te disse, não é? Sim, porque ele não começou com esse... Ele não fazia parte do meu... Não é? Mas, de facto, quando ele passa a ser muito mais do que as fotografias de quando eu vivia no Brasil e passa a ter uma comunidade de pessoas que estão atentas ao que eu escrevo, que partilham o que eu escrevo... Há uma coisa que eu não faço, é deixar de escrever o que eu quero, o que me faz sentido... por causa, e as pessoas às vezes fazem isso, pode escrever sobre não sei o quê. Não, eu não faço isso. Pois. Não faço, não tem nada a ver. Claro. Eu agora não vou escrever sobre geografia, porque essa não é a minha área. E quem diz geografia diz parentalidade. Eu não vou escrever sobre parentalidade. Não tenho o mínimo jeito, não é a minha área. Sim. Mas se calhar sim, um bocadinho. Se calhar há aqui uma parte em que eu, de forma inconsciente, começo não digo a trabalhar, mas a levar o meu blog para um caminho que é aquele caminho que eu quero seguir. E neste percurso houve coisas que tu, e um bocadinho nesse processo de alinhamento que falaste, houve coisas que tu foste testando e viste que afinal não ou houve coisas que tu foste fazendo e que depois diste não é por aqui, ou não funciona, ou não se encaixa, ou seja, transmitir-se, ok, hoje em dia tens 450 mil seguidores, tens os livros, tens o espaço, mas há um trabalho também de ir afinando e de ir rejeitando coisas que afinal chegas à conclusão que não funciona. Sim, vejo isso não tanto no blog, porque no blog as coisas que eu deixei de fazer, por exemplo, eu tinha aquilo que antigamente se chamava de rúbricas no blog, deixei de fazer porque passei a ter menos tempo. Porque antes organizava mais workshops na academia e agora tenho muito mais trabalho nas empresas e portanto deixei de fazer porque não tenho tempo, não porque é uma coisa que não funciona. As pessoas até gostavam muito, fazia mais sobre música ou sobre os livros ou sobre os sítios onde ia, agora não tenho mesmo tempo, não deixei de ir aos sítios, claro. Não tenho tempo para escrever sobre isso, mas na formação sim. E, portanto, na formação, nos meus workshops e até nos meus cursos, eu fui fazendo uma tentativa e erro. Que eu acho que é uma coisa muito importante para fazer no empreendedorismo. Só que tu tens que aceitar que vais falhar. Tu tens mesmo que aceitar que vais falhar. Sim. Nós ontem vínhamos a falar sobre isso. Quando eu estava ia dar-me formação numa empresa,
eu vinha a dizer ao Pedro, olha, imagina isto, tens uma montanha para subir. Qual é que é o teu foco? Onde é que tu focas? E o Pedro dizia-me, eu foco no cume. Mas a maioria das pessoas não se foca no cume. A maioria das pessoas foca-se em não cair. Sim, é verdade. Mas o teu trabalho nesta vida não é focar-te em não cair. O teu trabalho nesta vida é focar-te em aprender a levantar, porque tu vais cair. Essa é a garantia que tu tens. Tu vais cair 1000 vezes. Qual 1000 vezes? Milhões de vezes. É verdade. Ou seja, voltando onde tu estavas, Sim. eu fui tentando fazer formações que para mim faziam todo sentido. Há formações maravilhosas que para mim fazia tanto sentido, mas que as pessoas, ou é porque têm um nome um bocadinho mais técnico, e isso eu já percebi que não funciona. Pois. Não funciona. Eu dou-te o exemplo do meu livro. O meu livro, o título original do meu livro, que nasce... Deste segundo livro, não é? Deste segundo livro, sim. Que nasce do título original do workshop, era Simplifica. É como nós devíamos pensar positivamente, só que nós não pensamos assim. Sim. Resultado, enquanto o workshop se chamava Simplifica, ninguém se inscrevia. Acreditas, Carla? Pois, acredito. Então, a partir de... Lá está. Como dás para Descomplica. Toda a gente se inscreve. Foi o workshop que teve mais sucesso o ano passado. E daí deu origem ao livro, que também teve imenso sucesso, felizmente. Ok? Portanto, eu fui fazendo esta tentativa e erro. O recomeça, mesma coisa. Muito sucesso. Estás sempre a recomeçar. Mas depois tive outros workshops que foram flop, não funcionavam. Tive outras formações que foram flop. E tu dizes assim, ok, como é que tu fazes nessas alturas? Eu arrumo aquilo. Fico triste? Fico. Claro que fico. Invisto tanto de mim. E penso, mas como é que as pessoas não percebem que isto vai funcionar? Sim, faço este exercício muitas vezes, falo imensas vezes sozinha e digo, não, isto é que era importante. Depois arrumo, não dou ali muito espaço, muito colo à tristeza ou à frustração. Arrumo, não tenho muito tempo a perder. Eu acho que um bocadinho da forma como eu vivo a vida é isto. A vida é curta, não é? Como esta pessoa está ali a olhar para o sol. Não tenho muito tempo a perder. É a mesma história para os haters e para as pessoas que estão sempre, não é? Que existem em todo o lado. Se tu estás a dar muito espaço àquela energia, estás a perder a outra, certo? É verdade. Isto vale para tudo, para o empreendedorismo. Isso é um bocadinho uma questão cultural, eu acho, que nós temos em Portugal. Acho que ainda temos muito isso. Isso tu estavas a dizer, não só a questão do complicar, do ver no negativo, mas também a questão, e tu deves sentir isso, certeza, que depois, quando tens uma exposição e dás muito de ti à tua marca, as pessoas focam-se, se tiveres 100 pessoas que vão lá elogiar o teu trabalho, mas depois tiveres uma ou duas que vão lá dizer a maioria das pessoas, a maioria de nós, e eu inclusive, vamos ficar a ruminar aquilo de porque é que aquelas duas pessoas não gostaram daquele meu trabalho. E às tantas, as outras 98 não validamos sequer. Verdade. Tu vais-te lembrar do nome da pessoa que disse e eu estava à espera de outra coisa de si. Eu lembro-me. Eu tive uma pessoa, que eu saiba, uma pessoa que vai dizer assim, eu por acaso não gostei nada deste teu segundo livro. Posso dizer ou não? Não vou dizer aqui, porque enfim. Sim, não interessa. E eu... Sim, não interessa. E eu disse para o Pedro, e o Pedro disse-me o mesmo que tu disseste. Não, mas eu depois, mas sabes o que é importante para mim? É depois perceber qual é a expectativa da pessoa. Claro. Porque é importante, não é? Compreender a expectativa da pessoa. Não, e aí perceberes que, sim, de facto, nós não vamos chegar às expectativas de todas as pessoas. Não vais agradar a toda a gente. Agora, quando tu tens, repara, o meu Facebook tem aquela comunidade toda, tem um alcance de 3 milhões de pessoas. Tu estás focada na pessoa que diz, olha, não faz sentido. Sim. É a história do mosquito, mas depois eu lembro do mosquito que te pode incomodar bastante. Não é? Usamos repelente. Pois é. Saímos de onde ele está. Ou isso.
Olha, Sofia, diz-me uma coisa, estamos quase a terminar. O que é que eu gostava, para além de, se quiseres acrescentar algo à nossa conversa, gostava também de, para quem nos está a ouvir, que muitas vezes é assim, as pessoas que nos ouvem e o grupo das Mulheres à Obra não é o empreendedorismo tchan, ou seja, não são as empresas unicórnio, não é? São pessoas que começaram um pouco como tu, não é? Do nada, e que precisam fazer muitas vezes contas à vida e de arriscar. Que conselhos, e até inspirado um pouco na formação que tu vais dando, que palavras inspiradoras é que tu dás a estas pessoas? Primeiro, um grande beijinho para todas, maravilhosas e queridas, que se mantenham no foco. Se pudesse, enviava aqui uma fotografia do tens aqui, era uma boa, enviares lá para o grupo, e que todos os dias olhassem para esta imagem. Esta é a imagem, esta é a metáfora. Depois que lessem o meu livro, chama-se Descomplica, e é o que faz sentido nesta vida, é descomplicar. E eu acredito que há uma coisa que nos faz muitas vezes ficar no mesmo lugar, quando temos imenso potencial, muitas ferramentas, coisas ótimas dentro de nós para fazer acontecer, e caímos na patetice de olhar para o lado e nos compararmos com os outros. Erro. A comparação é uma armadilha, é um erro enorme. Não interessa o que é que o outro está a fazer, não interessa onde é que o outro já vai, não interessa se o outro já está a ter sucesso e eu estou a fazer o mesmo e ainda estou aqui. Esse ainda, esse já, é o se, o mas. Não façam isso convosco, não se martirizem, não façam mal a vocês mesmas. Nós conseguimos ser o pior sabotador, o pior inimigo. E nós precisamos é de dar força a nós mesmas, não é? Senão quem é que precisa de inimigos? Dar força, se acreditam no projeto, ir em frente, fazerem-se rodear de pessoas positivas e não o contrário. O grupo das Mulheres à Obra são boas pessoas entusiastas, estão lá para apoiar. Precisarem de ajuda em tudo o que eu puder, contem comigo. Temos um espaço maravilhoso. E nós logo vamos lá estar. Pois é, logo às 5, às 6? Às 5. 5h45. 5h45. E vamos lá estar. Bom, boa. E muito foco, que é o que falta nesta vida. Muito foco. E resiliência. E força. Um beijinho. Obrigada eu. Obrigada, Pedro Miguel. Obrigada, Pedro Miguel. Apesar de tudo, obrigada, Pedro Miguel. Um beijinho e até à próxima. Obrigada, até à próxima.